Olá, o seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Sempre agradecemos a você pela sua audiência, as comunicações, as mensagens que temos recebido através do nosso facebook.com/cforg são sempre muito bem-vindas. Nós temos tido ali comunicações de professores de filosofia, principalmente de ensino médio, mas também professores de faculdade, pessoas que estão fazendo mestrado em filosofia. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, e da TV Mundo Maior. Então, nós agradecemos o seu contato, pedimos que continue colocando os seus comentários, as suas sugestões, as suas opiniões. Você sempre será muito bem-vindo. Nós estamos ainda com as inscrições abertas para os grupos de estudos avançados espíritas, Filosofia Espírita e o VER, Visão Espírita da Religiosidade. Estarão abertas até fins de janeiro de 2019. Mas não deixe para a última hora. Nós temos recebido muitas inscrições, contudo, as inscrições são limitadas, portanto, a única exigência nossa é que você tenha o curso de doutrina espírita completo. Informe-se em nosso portal de estudos filosofiaespírita.org. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no nosso portal, trabalha com elementos nucleares da codificação. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento, a sua vivência, de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. Que você pode assistir também, você pode assistir online no site da TV e ainda pelo app que você instala no seu celular. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todas as temporadas deste programa, você pode acessar conforme o interesse do assunto que você tiver. Nós lembramos ainda que este programa conta com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova em missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para esse telefone que vai aparecer aí na sua tela. É o 0800 12 18 38. Associe-se. Clube Amigos da Boa Nova. Nós esperamos por você. Muito bem, o Filosofando de hoje vai abordar um assunto bastante importante, um assunto de grande interesse para você, estudioso de doutrina espírita, mas para você também que está começando a conhecer o espiritismo e a sua codificação. Mediunidade obscura. De que se trata? Por diversas ocasiões eu tenho convidado os nossos prezados telespectadores e internautas a conhecerem a filosofia espírita, a aprofundarem esses conhecimentos, a meditarem nos ensinamentos dos espíritos superiores a Kardec e, por extensão, a todos nós espíritas. A ignorância com relação à codificação como um todo, o desconhecimento de que Jesus de Nazaré esteve no comando de todo este trabalho, o desconhecimento ainda acerca da identidade dos componentes da falange do Espírito da Verdade, que é Jesus de Nazaré, que voltou, entre aspas, para encontrar-se com a humanidade conforme prometera, aumenta a crendice popular em teorias fantasiosas, miraculosas e sobrenaturais. Daí, acreditar-se em médiuns milagreiros e profetas, em médiuns psicógrafos que distorcem os ensinamentos espíritas a seu bel prazer, é um passo. Nós vamos fazer 2 programas sobre este assunto, mediunidade obscura, hoje, e mediunidade positiva na semana que vem, mediunidade positiva com Allan Kardec, que você vai poder acessar logo mais. Allan Kardec deixou muito claro o significado de mediunidade. Mediunidade é um estado de intercâmbio constante com o mundo desencarnado, numa permuta amoral e aética
já que mediunidade não define moral elevada. O médium não é o representante de Deus sobre a Terra. Não tem autoridade para fazer premonições ou profecias, muitas vezes tentando desvendar o porquê de tragédias estarem ocorrendo no Brasil e no mundo atual, atribuindo todos esses acontecimentos a um possível processo de causa e de efeito em andamento, sem perceberem que estão introduzindo ou dando forças à ultrapassada lei de Talião. O médium não está na condição de fazer milagres, como Jesus, que na verdade não fazia milagres, mas curava enfermidades físicas, mentais e espirituais, quando os enfermos ofereciam condições físicas, morais e espirituais para tanto, conclamando e deixando muito claro que a fé do paciente era instrumento de refazimento, sem a qual ele, Jesus, nada poderia fazer. E ainda acrescentava ao recém-curado: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Quanto à fé, os espíritos superiores destacaram isto a Kardec. Veja seu Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Precisamos ainda considerar uma gama de quesitos que envolvem enfermos e pacientes. Herança genética, condições físicas como nutrição durante a infância e idade adulta, desenvolvimento de doenças autoimunes, transtornos mentais herdados de vidas anteriores, doenças em estágio terminal, vícios graves, os mais diversos, processos obsessivos com agravante de longo curso e muito mais. São condições que oferecem empecilhos à total cura, se é que podemos assim chamar, de um paciente que está fragilizado física, mental e espiritualmente. Não há, repito, não há condição alguma para que um médium, seja ele espírita ou não, cure pacientes nessas condições, apesar da fé, já que o físico e o mental não mais oferecem condições para tal. Atentem para o fato de que Jesus não curou a todos, apenas aos que ofereciam condições de terem o seu físico, mental e o espiritual entrarem no processo de refazimento. Alguns poderão afirmar: mas e a ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim? Os três eram portadores de catalepsia e ou letargia. O livro dos médiuns descreve esse processo que a médium Ivone Pereira era portadora. Muitos portadores dessa condição, como o antigo ator Sérgio Cardoso, foram enterrados quando em meio ao processo e despertaram em seus túmulos, morrendo em seguida por asfixia. O psiquiatra norte-americano Morris Netterton, pioneiro da terapia de vidas passadas, bem como a doutora Maria Júlia Preto Pérez, desenvolveram essa terapia aqui no Brasil. Em seu livro Terapia de Vidas Passadas, Netterton relata os casos de vários pacientes portadores de asma brônquica grave e que durante o tratamento revelaram terem sido enterrados vivos ou mortos emparedados em vidas passadas. E os leprosos? Jesus, em sua superior condição evolutiva, como espírito puro, tinha condições de fazer restaurar células, ainda não totalmente destruídas pela doença, e quando o paciente oferecesse condições físicas e espirituais para tal cometimento. Quanto à mediunidade de efeitos físicos focada nas assistências à saúde dos assistidos, obedece aos mesmos ditames que eu mencionei. O médium nada pode fazer se o paciente não tiver fé. Contudo, aliado à fé, é necessário conhecimento, sem o qual os charlatães continuarão agindo em nome de Deus e do Espiritismo, e aproveitando-se da credulidade e da falta de discernimento alheios e até do desespero das pessoas. Isso tem acontecido em muitos centros espiritualistas. Vejam que eu não estou dizendo legitimamente espíritas. Tem acontecido ainda em igrejas pentecostais ou católicas e outros cultos ou seitas. O mesmo diga-se a mediunidade psicográfica, hoje instrumento de espíritos e médiuns, portadores de pseudo-sabedoria, segundo a definição de Allan Kardec no Livro dos Médiuns.
Pessoalmente, conheço alguns centros espiritualistas que trazem equipes de médiuns que atuam no refazimento da saúde de seus assistidos, realizam terapias como cromoterapia, desobsessão, pregam o Evangelho de Jesus e capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa miscigenação de terapias, contudo, evoca uma prática voltada à proposta de cura de enfermidades e mudança de comportamento frente à vida. Trata-se de um fenômeno social surgido com a atuação de centros espíritas no Brasil, país que foi colonizado por católicos e mesclado por cultos africanos e orientalistas. Nesse processo de sincretismo religioso, quem perdeu foi o espiritismo, tal como foi codificado por Allan Kardec, sob a orientação da falange do Espírito da Verdade, que é Jesus de Nazaré. Mais de uma vez a crendice popular, os mitos, os milagres, os santos milagreiros, o fantástico e o maravilhoso adentraram e continuam adentrando os centros espíritas para sobreviverem, vêm de hoje de tudo, menos oferecem o conhecimento libertador de consciências. O fato ocorrido recentemente com um médium de Goiás, que esclareçamos não é espírita, repetiu o comportamento antiético e ausente de moral cristã de muitos outros médiuns não espíritas no passado. Alguns tiveram morte trágica. O que seria isso? Castigo? Certamente que não. Contudo, atraíram na mesma proporção das suas energias desequilibradas, da sua má postura e mau comportamento frente às dores alheias, atraíram outros espíritos em igual condição, desequilibrados, que os levaram à morte, quando não ao profundo desequilíbrio espiritual e mental. O paciente deve estar alerta quanto às intenções e à postura de médiuns e de seus colaboradores. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos em seguida. Não saia daí.